João Carlos. Boa Seja tarde. muito bem-vindo à nossa reunião de congregação ampliada do mês de junho. É mais que uma honra, sempre uma grande satisfação ouvi-lo e renovar esse espírito nesse momento tão difícil, ouvindo suas palavras. Eu tenho acompanhado com muito prazer as suas lives e considero que sempre é muito positivo quando a gente diz, eu estou nesse lugar e a natureza deste lugar é esta. Então, calma, vamos nos acalmar, porque a situação da Covid e na nossa universidade as respostas são diferentes. Como você sempre fala, o nosso tempo, o tempo da universidade é diferente. Então, eu acho que isso... E nos atualizar, se tem alguma coisa que nos assusta, que vem por aí, nos atualizar de todos esses temas, sempre, é super bom. E antes de iniciar a conversa, eu preciso lhe dar um grande retorno da Escola de Dança. Foi uma felicidade imensa a nossa participação no Congresso. Ficamos muito satisfeitos. Foi levantada uma lista em que mais de 60 ações entre mesas, ações performativas, artísticas e posters foram colocados. Então, houve uma excelente participação, uma excelente resposta. Parabéns, foi excelente, o Congresso nos acordou e já está vindo aí, né, a Marcha pela Vida. Também você poderia falar um pouquinho sobre a Marcha pela Vida. E uma última coisinha que nos alegra muito é que na nossa próxima reunião a sua visita seja na nossa linda sala. Então, estamos tão felizes, podemos dizer que somos uma unidade que está num momento de expectativa muito grande por uma coisa muito bonita que é a nossa sede. Então, muito obrigada. E fique com a palavra, fique à vontade. E as pessoas que estão nos escutando, os professores, vou só registrar os professores que já entraram na sala, a professora Dani Guimarães, a professora Beth Rangel, a professora Suki Vilas Boas, a professora Lúcia Alfredo de Matos, a professora Suki, a professora Lenira, o professor Tiago Assis, o professor Fernando, a professora Mirella. Foram os que eu consegui registrar, mas eles estão... Júnia está nos acompanhando, a nossa coordenadora, professora Marta, a professora Márcia Virgínia. Então, a nossa sala já está ficando e vai entrar mais gente. Antrifo, então, quem falou? Antrifo? Antrifo. Boa tarde, meu vice-querido. Então, professor João Carlos, por favor, com a palavra. Eu vou sair, vou desligar um pouquinho, tá? Tá bom. Tá bom. Obrigado, Carmen. Prazer estar com vocês, um prazer, sem dúvida, poder conversar agora, falar da universidade. E também estou ansioso para que a próxima reunião seja no espaço novo da Escola de Dança. As fotos que recebi mostram que o espaço está lindo, vai ser uma alegria. Nós continuamos trabalhando, a UFBA continuou trabalhando esse tempo. Aliás, essa é a primeira questão, a UFBA não parou. Eu fiquei meio surpreso, né, quando, após terminar o Congresso, eu recebi um comentário de um colega, certamente bem intencionado, que dizia, mas estamos sem fazer nada, né? A gente tinha acabado de fazer o Congresso da UFBA, foram mais de 640 horas de transmissão ao vivo, das atividades todas, além das atividades gravadas, além dos videopôsteres. De fato, a UFBA não parou. Se está sem fazer nada isso, nós descobrimos uma nova forma de não fazer nada, né? Muito interessante, muito instigante. Então, primeiro, no cenário de pandemia, nós sentimos necessidade de mobilizar nossas forças, de dialogar, de estabelecer aqueles vínculos que são o tecido primário da vida universitária. Esse tecido primário não pode ser esgarçado. Essa é a primeira questão em qualquer cenário futuro. Não podemos esgarçar o tecido, nem comprometer nosso tempo. Eu insisto na ideia do tempo da universidade. A universidade tem tempos distintos internamente e a nossa arte associar esses tempos diversos
fazendo com que ela se mova de forma consistente, preservando a qualidade, acolhendo as pessoas. Eu estou insistindo em alguns temas: acolher pessoas, mover-se, qualidade, porque são esses elementos definidores dos passos que daremos em seguida. O tempo da pandemia é terrível, né? Com um governo com ações irresponsáveis, que certamente não estão contribuindo em nada para diminuir a curva das infecções, que está conduzindo, a política do governo está conduzindo pessoas à morte. Isso é gravíssimo na sua irresponsabilidade. A nossa expectativa de saída desse cenário se atrasa, se retarda, né? Se tivesse uma política mais uniforme, uma consonância de forças, poderíamos estar trabalhando com um cenário menos dilatado no tempo. Mas não é isso que se avizinha. Se avizinha uma situação de intranquilidade, de adiar um retorno presencial. E isso é muito grave para a universidade, que é, na sua natureza, presencial, que exige os espaços de convívio, laboratórios, as salas de aula, né, com a sua necessidade de presença, de existência diante do outro. Tudo isso está comprometido nesse momento, né? Então, como pensar esse retorno? Esse é o primeiro desafio. Em primeiro lugar, não pode ser um improviso. O Congresso trouxe várias lições. Uma das lições do Congresso, que reafirmava uma pesquisa anterior que nós fizemos, é de que mais de 2/3 da comunidade da UFBA não tem acesso a tecnologias digitais fora do espaço da universidade. Vejam por quê. Nós tivemos mais de 38 mil inscrições. 38 mil inscrições, dessas 15 mil da UFBA. É curioso ver que, enquanto o número das inscrições de fora do país e até de fora do país estava crescendo esse número, o da UFBA estagnou, bateu num teto, ficou ali nos 15 mil, que é mais ou menos o número de respostas que tivemos aos nossos questionários sobre o acesso digital. Significa que, sem resolver essa questão, seguir simplesmente num caminho digital, imagine que nós adotemos uma solução desse tipo, significaria isso abandonar, né, mais de 2/3 da universidade. Isso é grave, isso é irresponsável, isso não tem a ver com a nossa natureza, não tem a ver com a nossa tarefa de acolhimento. Isso é grave, simplesmente. Primeira questão a resolver é a questão do acesso digital. Temos muito a propor nesse sentido e temos números até divergentes em relação do país, em relação ao que o MEC entende como sendo vulnerabilidade, e vamos propor recursos que sejam aportados recursos para que nossa comunidade tenha acesso. Mas não basta ter acesso. Essa é a primeira questão óbvia. Não basta ter o acesso digital se não há ainda uma expertise, se não há ainda um uso adequado, um uso didático das tecnologias digitais. Nosso letramento digital é também incipiente, por um lado, e a própria reflexão sobre o significado da utilização de certas tecnologias deixa algumas questões relevantes do ponto de vista pedagógico e epistemológico. Então, por exemplo, a teoria que embasa muito do que utilizamos para a educação à distância é uma teoria de competências. Aqui chamam os colegas da universidade, colegas da escola de dança, com um olhar crítico. Todos nós sabemos que não há teoria epistemológica inocente, ingênua, né, que seja um valor por si, uma didática em que o meio seja indiferente à mensagem. Isso não existe no cenário da elaboração nossa, teórica, estética. Nós sabemos bem como importam os meios disponíveis e a utilização dada a esses meios. Então, temos um questionamento sobre o domínio, sobre a capacitação, mas também sobre o sentido de certas técnicas. Esse debate é um debate rico que temos que travar. Será que a utilização pura e simples
o adestramento, digamos assim, o adestramento de nossos docentes em certas técnicas resolveria o problema das ações remotas que seriam necessárias? Questionável isso. Com efeito, nós sabemos que mais da metade dos nossos docentes tem um letramento digital incipiente. Mas não significa que o mais letramento digital seja compatível por si, né, com o que se pede de uma didática sofisticadamente elaborada, uma didática correspondente à melhor reflexão. Eu já deixei até como um desafio para a FACED que pense acerca dessa utilização de ações remotas didaticamente, porque nós temos hoje a tarefa de pensar especificamente a produção de conteúdos, a transmissão desses conteúdos, o acompanhamento, o modo como nos relacionamos com os alunos, sobretudo se isso se der em bases digitais. Maior aflição quando a gente tem uma escola de dança preparada para receber um prédio novo, preparado para receber os nossos corpos, e estejamos refletindo de maneira estranha sobre plataformas digitais. Um desafio estranho. Mas a primeira questão é essa, né? Somos capazes, somos competentes, temos reflexão suficiente. Isso é uma questão fundamental, estratégica. Eu assisti, horrorizado, confesso, uma propaganda feita por associações que representam as universidades privadas, onde elas diziam que, nessa propaganda, que os docentes estavam todos preparados para ministrar aulas online para os 6 milhões de vagas disponíveis no sistema da rede privada. Isso é assustador. Pensem bem como é assustador imaginar essa maneira superficial de tratar o componente didático, de tratar a relação com os alunos, as tarefas que se colocam, os desafios que se colocam para ações remotas. Além disso, né, vamos pensar nesses cenários de pandemia e pós-pandemia. Algumas pessoas estão aí pensando, claro, um certo retorno. Imaginemos que nós tivéssemos condições de retorno a alguma atividade presencial. Esse retorno não pode se dar de forma simples, como se estivéssemos voltando de umas férias. É preciso pensar o espaço, o distanciamento que será necessário, a utilização de equipamentos de proteção individual, espaços de higienização. Um conjunto de questões são colocadas para que nós tenhamos tranquilidade sanitária, né, para estar de volta à UFBA. O BUSUFBA vai poder funcionar com a leve aglomeração que ele tem. O nosso RU vai poder funcionar desse jeito, com as filas, com a aglomeração que ele tem. Temos questões delicadas a responder e nós não estamos parados nisso. A UFBA criou um grupo de trabalho para pensar exatamente esses cenários, pensar os cenários físicos, do espaço físico, das regras de convívio e pensar ações remotas. E nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. A primeira coisa com responsabilidade que estamos fazendo é que compreendemos que não basta ter uma resposta única da UFBA. É preciso ter uma resposta que envolva o país inteiro. Nesse momento, o MEC avança no sentido de elaborar uma proposta de algo que se chamaria talvez de um reúne digital. É algo que nos preocupa bastante, porque a compreensão, talvez, que está associada a essa proposta é de que a expansão de vagas é uma expansão que contempla aulas, simplesmente, e que estará em funcionamento a universidade que estiver, de alguma forma, oferecendo aulas. Ora, a universidade pública não é uma soma de aula e diploma. A nossa expansão não se dá, né, sacrificando as dimensões de pesquisa e extensão. Portanto, não basta estar produzindo conteúdos sem que esses conteúdos estejam relacionados a dimensões importantes da pesquisa universitária, do laboratório que é a vida universitária e das relações que a nossa produção acadêmica mantém com a sociedade. Então, veja, nesse momento, então, é que a UFBA
provocou a Andifes com o seu congresso, e a Andifes vai fazer um congresso da Andifes, com o objetivo de gestar uma proposta alternativa à mera proposta de retomada de aulas remotas, uma proposta que apenas, que claro, tem o elemento importante de prover acesso aos estudantes, isso deverá ser garantido, e deveremos até estabelecer que número de estudantes necessitam de apoio, mas não basta isso. Nosso projeto tem que ser mais robusto, nosso projeto tem que contemplar a sofisticação do tecido da universidade, o tempo da universidade, e contemplar essas dimensões entrelaçadas na vida universitária. É isso que nós vamos estar elaborando a partir do Congresso da Andifes, 17 e 18. Amanhã, Carmen lembrou, temos a Marcha pela Vida, que é uma manifestação da Andifes, das universidades, juntamente com várias associações, CNBB, SBPC, ABC, etc., para defender coisas elementares, que a vida é um valor fundamental, que não se negocia, que é condição de qualquer sociabilidade, a democracia, a solidariedade, o SUS, o meio ambiente, tudo isso vai estar colocado na nossa tarefa amanhã. Mas, portanto, retomando, nós vamos estar elaborando em conjunto uma proposta da Andifes para a Universidade Federal Brasileira. Mas também a UFBA vai estar, neste mês de junho, travando debates, e eu vou estar me dirigindo à comunidade, estou indo às congregações, né, irei a diversos outros espaços para debater a nossa proposta e conclamar a comunidade da UFBA à reflexão. Nós não aceitamos pacotes prontos, nós não aceitamos receitas prontas, nós queremos ser protagonistas da elaboração de uma continuidade das nossas atividades no cenário que estiver presente. Infelizmente, não parece próximo o retorno presencial. Como fazer com que o prosseguir das atividades agora não venha a significar uma solução improvisada que se torne de longa duração? Quero lembrar a comunidade, não tenhamos pressa. Estamos vivendo uma pandemia, nós não estamos em greve, estamos num tempo estranho. É preciso proteger a comunidade no seu aspecto sanitário, é preciso proteger vidas, em primeiro lugar, mas é preciso também proteger, na longa duração, o projeto de uma universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Aquilo que elaborarmos agora, apressadamente, comprometerá o futuro da universidade. É preciso, então, apresentar uma proposta à altura do desafio de fazer a universidade pública, e a expansão de vagas que houver não pode significar austeridade para a universidade presencial e uma prodigalidade estranha para vagas à distância. Isso seria estranho a um tecido que é, sobretudo, presencial, que depende dessa vida, dessa condição extraordinária desse lugar que é a universidade pública, que é uma forma de vida especial, uma forma de vida onde a produção de conhecimento está associada à experiência de, digamos, Alô, reitor João Carlos está fora do ar. Eu acho que são os gatinhos dele que devem ter desligado o fio. Ele costuma falar que tem uns menininhos lá que são os gatinhos e certamente tiraram ele do ar. Gente, se vocês também quiserem fazer perguntas, eu acho que também é simples, é só escrever aqui no bate-papo público, eu quero fazer uma pergunta, e aí entra no sistema, né, se habilita, entra no sistema e faz a pergunta. Eu acho que isso vai ser mais fácil do que... Né? Estão me ouvindo, né? Eu acho que realmente teve probleminha, assim. Ele tem um bocado de gato, acho que agora no momento tem 6. Eu acho que os gatinhos devem ter puxado o microfone.
Talvez não foi Mirela nem Martinha que estavam fazendo ruído, não, foram os gatos do reitor. Antrifo quer falar, então tá. Eu vou anotando aqui, Antrifo. Quem mais quer falar, vai dizendo aí, gente. Antrifo. Quem quiser, eu já estou fazendo aqui. Ele vai, sim, vai voltar. Ele tem até 3 horas, né? Clarinha está falando aqui. Ele tem até 3 horas, ele disse que tinha tempo. Eu acho que ele volta daqui a pouco. Então, colegas, eu estou anotando aqui quem quer falar. Eu vou pedir licença rapidinho, só para lembrar que eu acho que em algum momento, algum de nós, talvez você mesma, Carmoza, falar com ele da especificidade nossa da dança, né? Mesmo quando a UFBA voltar com todo esse cuidado sanitário que ele falou, a dança precisa, né, pelas próprias práticas corporais, um cuidado ainda outro, né, que a gente precisa estar mais atento. Então, que a gente já teve reunião sobre isso, mas que isso é uma questão ainda muito difícil para a gente vislumbrar ou imaginar, mas que a gente estará discutindo. É só isso, é uma sugestão. O que eu quero falar com ele é outra coisa em relação dar uma real também, que o EAD, apesar de ser à distância, também a gente teve muitos desafios da pandemia. Não está tão fácil, não é tão fácil. Tá. Imagino, porque falta, né, o apoio presencial mesmo, né? O reitor está voltando, gente. Que ótimo. Eu falei aqui. Ouviram, cara? Falei que foram os seus gatinhos que tiraram você da onda aí. É capaz, viu? Porque um deles pulou em cima de um modem aqui. Tá vendo? Então é possível, mas a conexão tem estado muito ruim. Mas eu estava dizendo somente isso, que a solução, não sei se vocês ouviram até aí, mas eu diria apenas que a UFBA está elaborando uma solução que não seja fragmentada, que conte com a expertise de todas as nossas áreas e que respeite a diversidade de nossas áreas. Vejam, mesmo que nós consigamos produzir soluções remotas hoje para alguns cursos, não podemos fazer isso para todos. Não vou discutir a situação em dança, mas, por exemplo, vou dar só uma situação em música. Certamente podemos até criar condições para digamos, uma aula remota de teoria da composição musical. Isso não seria a coisa mais absurda e difícil. Mas será muito difícil, Carmen, conseguir algo assim para as aulas de instrumento, que precisam que alguém toque a mão, segure, aperte, diga como segura qualquer parte, um arco que seja. Há questões, né, que exigem a presença, exigem nosso corpo. Né? Sobre esse ponto, eu poderia aquecer, porque na sua ausência, a Antrifo trouxe uma questão da especificidade de dança, que tem um problema realmente mais ainda sério com higiene, né? Nós fazemos um trabalho muito corpo no chão e, às vezes, claro, o distanciamento, talvez a gente como eu sempre falo, a professora Bia Deodato gostou do termo, nós dançarinos, organicamente repensar a dança. Não encosta no outro. Uma coisa que a gente sempre quer agarrar o outro, porque... Vai ser uma dança à distância mesmo. Uma dança à distância. E o professor Antrifo, você organiza aí o tempo, o professor Antrifo quer falar sobre o ensino à distância, que também tem algumas dificuldades. Então, vamos dar prosseguimento, mas nós vamos continuar preocupados e pensando alternativas de um retorno tranquilo para a dança. Antes de passar para a Antrifo, eu só queria concluir com esse chamado, insistir nesse aspecto. Tenham calma, estamos juntos, vamos encontrar soluções que não comprometam nem a segurança das pessoas, nem a qualidade da universidade, nem abandone soluções as soluções não podem abandonar a nossa comunidade.
Pensem nisso, ou seja, aí eu queria garantir a vocês que a administração central está voltada para a elaboração de sugestões que discutirá nos fóruns precisos no momento da nossa retomada. Tá bem? É só insisto nisso que eu estou querendo tranquilizar, porque eu sinto uma grande aflição, às vezes, na comunidade, uma pressa na comunidade, que como se estivéssemos necessitando de uma cobrança maior, né? Como se estivéssemos vivendo alguma espécie de nação, como se estivéssemos em falta. Não estamos. Estamos, sim, num processo de reflexão muito intenso, e esse processo vai certamente proteger a universidade nesse momento tão adverso. É isso. Quero também dar boas-vindas aos colegas que já chegaram aí, professora Fabiana, professora Beatriz, Isabel, Lucas e Isabelle. Passa a palavra, Antrifa, sua pergunta. Boa tarde, querido João Carlos, prazer enorme te ver aqui com a gente, muito obrigado por essa disponibilidade sua de sempre estar discutindo com todos nós de perto, assim. Não é pergunta, não, é só para, não sei, dizer, assim, a partir da nossa experiência EAD, que a pandemia está trazendo desafios grandes, até mesmo para os cursos EAD. O nosso curso não é por ser EAD que está bem resolvido e, olha, essa é a solução. Não é mesmo a solução. Eu concordo e entendo inteiramente quando você traz para a gente a importância de refletir sobre essas atividades remotas, né? Porque a gente se encontrou com dificuldades, nem todos os nossos alunos EAD também têm internet em casa. Eles se dirigiam aos polos, às casas de amigos, de família, de vizinhos, para acessar um computador, por exemplo, né? Então, nós tivemos que adaptar para celulares, o que pudesse ser feito por celular, para que eles não saíssem de suas casas. Fora isso, eles têm dificuldade com o isolamento, né? Estão sozinhos, se sentindo sozinhos, já tem uma solidão grande no EAD, ainda está maior ainda, né? Então, assim, não é fácil para ninguém, nem para os professores também. Nós tiramos a gente tem 3 encontros presenciais obrigatórios no semestre e tiramos esses encontros. E esses encontros, muitas vezes, eram disparadores do que ia ser desenvolvido no semestre. Sem esses encontros, os professores também tiveram dificuldades. Enfim, é só para dizer que as dificuldades são em todos os lugares, sim, o EAD também está sentindo isso, e que, realmente, questão remota não é a solução. Olha, como vai ser, com isso a gente vai conseguir voltar a ser como era, e dar aula e tudo, não vai. Enfim, bacana. Era só isso. Concordo plenamente. Aliás, Antrifo, só para registrar, o seu vídeo foi um dos mais compartilhados, visualizados do Congresso, viu? Obrigado, eu fiquei surpreso e feliz. Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Obrigado, bacana. Querido. Encerro a minha fala aqui. Obrigado. Carmen? Mais alguém? Alguma questão? 2 horas de perguntas, provocações, críticas, desabafos, lamentos, manifestações diversas. Não. Nós podemos continuar. O que é que nos apavora? O que é que temos que nos alertar desse retorno? Ou então falar um pouco mais sobre eu acho que nos apavoram muitas coisas hoje, Carmen. Eu acho que, primeiro, a sensação de que é necessária a nossa mobilização, né? Ao mesmo tempo nós estamos em isolamento, é preciso que nos manifestemos. O país vive uma situação absolutamente surreal, né? Com traços fascistoides, autoritários, ameaçando a vida pública, e com algumas propostas retornando. Só, você mencionou rapidamente o Futurice como uma questão, só para registrar para vocês, o Futurice foi encaminhado uma proposta que mantém as mesmas dificuldades no essencial. Alguns pontos sensíveis, eles tiraram alguns pontos sensíveis que incomodavam, mas deixaram o essencial da proposta, que é, primeiro,
o descompromisso do Estado com o financiamento público da educação. É claro isso, o espírito da proposta é que o orçamento não será suficiente, que as universidades teriam que se haver com certas formas de arrecadação para adicionais, extra-orçamentárias. Né? Segundo lugar, continua a ameaça à autonomia da universidade, porque a autonomia da universidade significa autonomia de gestão financeira, autonomia de didático-científica, etc., e tudo isso amparada nesse tripé, nessa ligação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. O Futuri-se continua com o seu vício de ser uma proposta unilateral que superdimensiona uma das dimensões em detrimento da outras e chega também, além de tudo, a dividir o sistema das universidades, porque imagina a possibilidade de que seriam contempladas com mais bolsas da CAPES as universidades que aderissem a esse projeto, a esse programa de universidades e institutos empreendedores e inovadores. Veja só, pelo próprio nome, o próprio nome do projeto, do programa, mostra uma unilateralidade. Mas, veja, esse projeto é um projeto que foi gestado primeiro por um secretário anterior do ensino superior, da educação superior, que saiu do cargo, e nós vamos esperar que ele tramite no Congresso para nós apresentarmos as nossas objeções. Acho que temos todas as razões para rejeitá-lo no momento oportuno e combatê-lo no momento oportuno, não há algo que deva ser nosso foco, porque uma das coisas adicionais a lembrar é que esse projeto é colocado aí, nesse momento, nesse cenário, quando o nosso foco, a atenção de todos, deveria ser voltada ao combate à pandemia. Reitor João Carlos, eu gostaria de passar a palavra à professora e coordenadora do ensino à distância, a professora Bel Souza. Professora Bel, por favor, faça a sua pergunta. Quando as pessoas fizerem a pergunta, por favor, pode habilitar o vídeo para que eu possa ver. Desculpa, eu não escutei. Habilitar o vídeo. Quando fizer a pergunta, bacana. Eu estou com um problema aqui na RNP, eu não tenho conseguido habilitar o meu vídeo. Não se preocupe, pode ficar sem o vídeo mesmo, tranquilo. Eu vou ter que fazer sem o vídeo. É bom, sabe, professora Isabel, veja só, teve uma reunião da Andifes em que um reitor apareceu com a camisa regata, Trífilo, e eu disse, isso é um reitor em exercício, não? Isso é uma coisa... Era uma reunião formal da Andifes, então às vezes é melhor não habilitar o vídeo. É verdade, às vezes a gente tem até que colocar uma roupinha melhor para poder estar na reunião, para não acontecer isso. Boa tarde, professor, obrigada por estar aqui conosco, boa tarde a todos os colegas. Como Carmen falou, eu sou coordenadora do colegiado, junto com a professora Grifo, no nosso curso EAD. E aí o senhor falou brevemente sobre a questão do letramento digital, que é uma questão que desde o início do curso tem nos preocupado bastante. E chama muita atenção a necessidade de uma capacitação, mas não uma capacitação técnica, uma capacitação que vai além, uma capacitação epistemológica que entenda exatamente qual é a relação desse corpo com os dispositivos digitais e como que isso se dá no processo de ensino-aprendizagem. Aí o senhor mencionou brevemente que existe um comitê, né, que está refletindo sobre essas questões. Aí se eu pudesse aprofundar um pouco o que está sendo pensado sobre essa questão de letramento digital. Certo. Veja, várias questões, Isabel, veja bem. Primeiro, nós constatamos isso, o nosso questionário, né, mostrou que mais da metade dos docentes, dos que responderam, tem um letramento insuficiente, né? Ou seja, letramento eu chamo desse domínio mínimo da tecnologia. Mas o fato de se ter domínio não significa que se saiba fazer exatamente, se saiba utilizar essa ferramenta com a sofisticação didática desejável. Eu insisto numa ideia do Wittgenstein, né, que diz que acreditar seguir uma regra não é seguir uma regra. Assim, uma pessoa que acredita que é educada não necessariamente é educada. Uma pessoa que acredita que está fazendo bem algo, um movimento, não necessariamente está fazendo bem esse movimento. E aí, não basta o professor imaginar que ele, eu sei usar tal ferramenta, que ele, de fato, use segundo certos padrões
adequados. Quando eu falo numa certa capacitação técnica, a gente tem que fazer, primeiro, nós estamos providenciando uma série de experiências desse tipo agora, de cursos, inclusive, para oferecer aos docentes, mas eu acho que, como estamos numa universidade, o espírito crítico impera, ofertar essa capacitação não significa concordar que ela resolva todos os problemas epistemológicos associados à capacitação. Então, nós temos que fazer isso mantendo o espírito crítico. Nós não estamos ali para ser adestrados numa técnica e não estamos ali para substituir o professor pelo youtuber, né, pelo influencer. Né? Nós estamos ali para manter essa condição do professor, que é esse elemento que associa num espaço acadêmico o diálogo com outros saberes e, é claro, também com a pesquisa e com a extensão. Né? Então, a capacitação será providenciada, e ela tem vários níveis, mas inclusive o nível de reflexão sobre os sentidos e limites da capacitação no campo das tecnologias que estarão disponíveis. Tá? Então, nós estamos pensando, isso faz parte do nosso planejamento. Uma das etapas desse planejamento será disponibilizar ao conjunto da nossa comunidade essas ferramentas, mas elas precisam ser pensadas no específico. Aquilo que serve para ministrar uma aula adequada na área de exatas, por exemplo, certamente deixará a desejar para a área de filosofia e vice-versa. Então, só para registrar que há, da natureza dos nossos cursos, exigências pedagógicas específicas, procedimentos bem sedimentados, em que, ao se traduzirem esses procedimentos em ações remotas, nós teremos que exercitar muito a nossa capacidade inventiva para encontrar as melhores soluções. Não sei se foi claro. Foi claríssimo e foi uma resposta excelente, acho que bem alinhada também. Eu fico feliz pelo nosso curso também estar alinhado com as diretrizes, com as perspectivas que a gestão da universidade vem pensando. E só completando aqui a minha fala, existe uma política nefasta do Ministério da Educação que é de substituição do presencial pelo EAD. Sim. Isso é terrível, porque o EAD, além dessa questão epistemológica, dessa questão técnica, existe uma questão de afinidade, não é para todo mundo. Então, como todo processo de aprendizagem, não existe uma receita universal que garanta que todas as pessoas vão estar bem mesmo. A expressão é coloquial, é estar bem com aquele processo. Então, eu acho muito importante a gente sempre estar atento. O ensino EAD, ele nunca vai substituir o presencial e vice-versa. Ele é só mais uma possibilidade. Agradeço muito a sua resposta, professor. Me permita só complementar, professora, é uma coisa interessante. Termos acesso a plataformas é algo desejável em qualquer circunstância. Ou seja, mesmo agora na vida presencial, é importante que a gente utilize mais tecnologias digitais. Podemos até estar atrasados nessa utilização, mas é uma questão fundamental. A universidade, por sua natureza, é presencial, é o lugar de confrontação de saberes e de diálogo entre essas dimensões. Isso não se dá, não se fala em pesquisa à distância, não se fala em extensão à distância. Então, aqui, a educação à distância de qualidade só vai ter qualidade realmente se ela resultar de uma universidade presencial, mas há outras implicações muito delicadas. Por exemplo, foi cogitado por um reitor, até na última reunião da Andifes, uma pergunta que eu considerei preocupante, né, porque traz assim, puxa um fio delicado. Se houver um reúne digital, e se, por exemplo, se tratar agora, nós passarmos a ser produtores de conteúdos, esses produtores de conteúdos precisarão ter lotação em uma universidade? Já imaginaram a consequência que seria ter um banco de professores equivalentes virtual, né, com conteúdos virtuais de pessoas não instaladas em nenhuma realidade concreta? Isso é precarização do trabalho docente, isso é uma certa uberização do trabalho docente, isso é muito preocupante, né, quando algumas pessoas imaginam que essa expansão digital possa ou deva substituir a expansão
persistente, necessária da educação superior pública. Muito obrigada, professor. Então, eu posso aquecer se houver concordância, eu gosto muito quando você fala assim, nós não podemos improvisar o retorno. Então, nesse sentido, se a administração central está pensando em fazer uma equipe de pensar o retorno, talvez aqui vai uma sugestão de ter talvez uma pessoa até de dança, porque o nosso campo ele é realmente muito perigoso. Então, estamos à disposição para pensar, para trocar ideias de como... Já fica o desafio para a escola de dança. Veja só, Carmen, a escola de dança, eu sempre brinquei com a Antrifo a esse respeito, tem um curso de educação à distância em dança. Então, vocês podem falar com muito orgulho que não tem resistência a usar esse expediente. O problema não é uma questão de resistência, de preconceito, ao contrário, vocês têm experiência nesse campo. Sim. E podem constatar as limitações. Ao mesmo tempo, vocês têm demandas específicas que precisam ser explicitadas, que precisam ser pensadas. Eu já faria dessa forma, Carmen, um desafio para que vocês pautassem essa reflexão. Já iniciamos. Em vez de fazer simplesmente assim uma pressão, como às vezes tem ocorrido, né, e eu estou indo a todos os lugares para conversar e pedir esse apoio, essa sintonia, para que pensemos juntos, né, vocês elaborarem alguma nota técnica sobre as condições do trabalho em vários cenários. E vamos tentar estabelecer algumas pautas nesse próximo momento. Nós não estamos parados e vamos continuar em grande movimento, né? Então, nesse sentido, vocês trazerem essa contribuição, Carmen, vai se ajudar bastante a elaboração de algumas diretrizes que serão depois debatidas amplamente na comunidade. Nos preocupa muito, reitor, sempre, é que a gente teve, pelas circunstâncias que nós conhecemos, que diminuir o pessoal de limpeza. Sim. E a escola de dança ganhando agora a ampliação, então a gente tem que parar, pensar direitinho como vamos trabalhar a higienização dos espaços. Sim. Mas vamos prosseguir. Temos que pensar, inclusive, porque, veja só, a medida que é apresentada pelo MEC é um pouco terrível nesse sentido, porque se fala em austeridade. Há um último comunicado do MEC preocupante. O MEC se dirigiu ao Ministério da Economia, vocês devem ter visto notícias sobre isso, dizendo que o Enem 2021 estaria em risco por falta de recursos. Sim. É difícil que alguém deixe de financiar o Enem, mas nessa mesma nota técnica, o MEC diz que algumas instituições podem ter grande limitação orçamentária. Ou seja, a ameaça, mais uma vez, uma ameaça de austeridade no cuidado de nossos espaços, complementada por uma aparente prodigalidade na expansão de vagas em AD, é muito preocupante. Você sabe que eu tenho conversado, Carmen, com as várias unidades, né, com os vários diretores, né, você sabe disso. Eu tenho, mesmo no período do Congresso, eu não deixei de conversar com vários diretores, inclusive com você, né? Ou seja, sempre preocupado, primeiro com a saúde de cada diretor, com notícias da comunidade, mas também anotando alguns pontos preocupantes acerca da manutenção e questões desse tipo, e, claro, me colocando à disposição para estar dialogando com a comunidade. Um dos pontos que aí eu espero que dança não esteja sofrendo, mas é simples, mofo, né? Curiosamente, com as chuvas, as nossas unidades, os nossos equipamentos fechados, estão padecendo muito, ou seja, vai ser necessário um esforço hercúleo, né, de limpeza, né, para dar conta das nossas instalações quando retornarmos, né? Ou seja, e essa ação de limpeza não pode esperar o retorno, ela tem que começar já, né? E os recursos são escassos, ou seja, nós estamos sendo colocados contra a parede, mas vamos resistir e vamos conseguir superar isso. Sim.
Bom, eu não sei se eu tenho mais alguma pergunta. Eu gostaria de saber se tem algum dos colegas que estão nos ouvindo, gostariam de sugerir uma pauta, uma conversa com o reitor. Se não, não vamos... Eu gostaria de falar agora aqui com o vídeo. Também aqui. Ah, pronto. Você trocou a camisa regata, não foi? Pois é, tá vendo? Eu não estou em exercício. É só uma coisinha, quando você fala isso, de pensar as questões, né, que as pessoas estão... Minha filha está ligando aqui loucamente. De pensar as questões que são mais amplas, que uma universidade ela é presencial, ela não pode ser apenas, né, virtual. Eu trago ainda, eu junto a isso, a essa discussão, a questão que um ambiente apenas virtual também, ele minimiza as dimensões corpóreas nossas. Aquele seu meme que você mandou, isso aqui não é uma escola, né? Sim. Da traição de Magritte. Sim. Eu coloquei no grupo de pesquisa e teve uma discussão espetacular sobre isso. Alguns achando que podia ser, que não podia ser. Enfim, claro que pode até pensar em ser, mas não basta para ser uma escola, porque existem as dimensões do corpo de uma escola. A gente precisa sentir cheiro, a gente precisa sentir a saliva do outro numa escola, a gente precisa sentir o calor do outro numa escola, a gente precisa... A escola também tem tudo isso, das outras dimensões, né, e os outros sentidos que a gente tem, porque assim, senão, claro que a gente pode pensar, se pensar só em conteúdo e mediação, é possível até que se faça, mas tem outras coisas que também que estão presentes numa escola, estão presentes numa universidade, né, que né, referente ao corpo da gente, o fato de existir fisicamente, que são importantes também. É isso. Bacana, Trifo. Veja só, eu fiz São Lázaro, né? Fui aluno de São Lázaro, ali, devoto de São Lázaro durante várias décadas, né? Continuo São Lázaro, né? Mas teve algo que interessante, houve uma modificação, uma intervenção feita em São Lázaro que me desagradou muito quando reformularam o nosso Raul Seixas. Eles tiraram os bancos em que nós fazíamos uma disciplina que a gente chamava de patiologia. Patiologia 1, patiologia 2, patiologia 3, né? E que era fundamental, né? Cá entre nós. Veja, existe algo na disciplina de filosofia, né, que é mostrar como fazer. Não sei se é algo assim em dança, mas esse mostrar como fazer às vezes um gesto, é uma indicação de leitura, é uma frase precisa, é a transmissão de um procedimento. E a gente fazia isso quando os professores e alunos sentavam para tomar café, né, na cantina, né, de um jeito muito, muito especial. E a gente dizia, estamos fazendo patiologia. Eu digo para você, Trifo, que eu acho que a patiologia foi fundamental para consolidar certos procedimentos, ou seja, uma maneira de reagir, uma maneira de respeitar, né? Veja, até mesmo o que nós estamos assistindo hoje, só para você perceber, essa agressividade, essa violência, né, que nós percebemos, ou seja, as pessoas podem tratar-se umas às outras com essa violência porque são estranhas umas às outras. Elas não têm um espaço de convívio prévio ao espaço da aula, né? Então, as pessoas já entram como estranhas, que entram como clientes, digamos assim, ou como fornecedores de serviço. Quando a gente fazia patiologia, a gente entrava com laços artificiais, falsos ou verdadeiros, de amizade, ou pelo menos de um certo reconhecimento prévio de sociabilidade. E isso fazia com que nossos argumentos fossem mais respeitosos, etc. Isso é a universidade. É essa forma de vida, né, que é diferente do professor horista, né, que chega só para despejar o seu pacote. Ou seja, quando se você se reduz a essa dimensão apenas virtual, você volta para aquela dimensão do estranhamento, onde você se relaciona somente na prestação de um serviço e não numa sociabilidade. Eu acho que a universidade tem esse lado fundamental, e eu acho que essa dimensão fundamental, presencial, né, de estar estabelecendo relações,
protege a universidade, nos faz estar juntos para defender, faz com que as pessoas não tenham... as pessoas têm que ter na universidade uma ouvidoria, não um PROCON, né? Porque às vezes as pessoas se relacionam como se estivesse no PROCON. Eu não fui atendido nisso, como um cliente, simplesmente um consumidor, e não como cidadão, né? Digamos assim, a universidade, ao constituir-se como uma forma de vida, cria procedimentos de cidadania. E isso envolve a presença. Envolve, como você também disse, a saliva, o suor, né? O estar num certo espaço, respeitar certos espaços e assim por diante. Eu temo muito se nós perdermos isso, né? E aí, respondendo a Ludmila, que fez alguma pergunta sobre a metodologia, né? Veja, o questionário ajudou a verificar a situação, né, de acesso a certas técnicas. Mas eu gosto de questionar a própria técnica. A técnica é necessária hoje. Vamos, sim, ter outras capacitações além do Moodle, né? Mas temos que ter um certo cuidado até com a suficiência ou não dessas técnicas a serem utilizadas. É por isso que eu desafio a todos a pensar sobre a suficiência ou insuficiência das técnicas. Se nós passarmos a utilizar certos expedientes, nós não somos passivos, não somos apenas pessoas que estão adestradas para utilizar esse ou aquele mecanismo. Vamos, sim, ser um lugar de reflexão sobre os limites desses mecanismos. Então, acho que, sim, Ludmila, teremos o resultado dessa pesquisa, algumas capacitações serão feitas para além do Moodle e outras plataformas deverão ser utilizadas. Mas, insisto, não podemos perder o vínculo com nossa condição fundamental da docência, da condição de ser discente também nesse espaço, de não sermos apenas produtores de conteúdo nessa circunstância. Não sei se ajudou a responder, né? Bom, já estamos chegando ao nosso... Temos 8 minutos restantes, combinamos o teto de 15 horas. Eu só tenho a agradecer, é sempre uma visita muito, muito cativa, muito legal, ter o luxo de receber o reitor na nossa escola. E como eu já falei, mais a gente está pensando o dia que nós pudermos visitar essa escola presencialmente. Mas não temos pressa, o tempo da universidade é outro. Essa é uma coisa muito importante, porque eu acho que a pressa nos levaria ao que você fala de esgarçamento do melhor, que é o esgarçamento do nosso tecido universitário, né? Aí poderíamos entrar numa pandemia muito específica, né? Porque, como você falou, o nosso RU é muito cheio, os nossos ambientes são muito cheios, então precisa realmente muita calma para não esgarçar tudo isso e ser muito pior. Lembrar, Carmen, que nos cenários de retorno, é importante termos tranquilidade, hein, com isso, hein? Ou seja, nós temos que aprender com os sanitaristas, com a experiência. Nos cenários de retorno, as universidades retornam por último. Só para lembrarem disso. Porque nós não somos um comércio local, nós mobilizamos alunos do país inteiro. Então, sim, quando a universidade retorna, a transmissibilidade vai envolver pessoas que estão hoje, as pessoas da UFBA estão no interior, estão em outros estados, etc. Então, só para entenderem isso, em todo o planejamento há essa questão. E eu queria só lembrar, Trifo, só uma questão, você lembrou aquele post que eu fiz com o uso do Magritte, né? E foi uma provocação. Eu fiz aquilo no momento em que estava se falando muito como se a vida universitária pudesse continuar a partir da utilização de recursos digitais, né? E aí, é claro, enquanto que o Magritte, você tem uma provocação mais forte, é Magritte ou Duchamp, né? Agora não lembro, é Magritte, né? Isso não é um cachimbo, e você mostra uma imagem de um cachimbo, exatamente um discurso com a representação, né? Você está questionando a representação.
Ali eu fiz de maneira mais selvagem, né? Eu gostei dessa imagem, porque era mais selvagem. Você mostrava a limitação de um computador e dizia, isso não é uma escola, né? Isso não é escola. E é pior que o computador já é até um luxo, porque a maioria dos estudantes é um celular, né? E você dizer, isso não é uma escola, né? Isso não pode ser uma escola, isso não pode ser reduzido, não é isso que temos a oferecer. Podemos até viver uma circunstância disso, mas não podemos nos condenar a isso. É essa a nossa resistência hoje. Eu acho que é uma resistência, e é uma resistência, insisto, de longa duração, né? Eu espero que sejamos capazes de sair dessa atmosfera de obscurantismo, né, de autoritarismo que ameaça a universidade e a civilidade. É isso que nós estamos encontrando. E não podemos... A professora Sofia, que é a nossa coordenadora do colegiado diurno, está perguntando se há alguma possibilidade de retorno, mesmo que tenha uma alteração, se já o gabinete já vislumbra talvez uma data, mesmo... Não há data, e eu diria, professora, que quando tivermos algum cenário, isso tudo será muito conversado, ninguém precisará retornar às pressas, isso terá que ser pensado, porque nós temos que nos acautelar, né, no momento de uma pandemia que está com a curva ascendente. É assombroso isso, uma curva ascendente. E as pessoas que vivem a universidade sabem que ela se aproxima, com todos os cuidados que tivemos, a UFBA parou no momento certo, da forma certa. Então, temos registros de casos, mas nada que ainda tenha perturbado o nosso tecido nesse momento, mas já temos tecido de pessoas próximas da comunidade UFBA, parentes, pessoas falecendo com a Covid, né? Então, no momento de uma gravidade dessa, nós temos que ter a tranquilidade de manter o nosso compromisso com a vida nesse momento, assim como é um compromisso também com a universidade. Tem algum professor que me escapou, que fez alguma pergunta? Não, está tudo bem. Eu gostaria só de registrar que nós recebemos também, a professora Daniela Moroso está aí, a professora Ludmila Pimentel chegou, a professora Gilsamara, e tem uma aluna nos acompanhando, Márcia Gomes. Todos bem-vindos, e com isso vamos despedindo da nossa visita, do nosso reitor, à nossa escola de dança da UFBA. Olha, eu estou às ordens, a qualquer momento posso ser chamado, não há problema nenhum, é um prazer estar conversando com vocês, e precisamos estar juntos. Eu peço a vocês, façam esse apelo, ajudem a manter o tecido da Universidade Federal da Bahia, ajudem no processo de resistência, temos muita luta pela frente. Obrigado. Conte comigo, conte conosco, em nome da escola, agradecemos muitíssimo e renovo os parabéns pelo congresso, foi excelente, parabéns, parabéns, parabéns. Acompanhe amanhã, Marcha pela Vida. Marcha pela Vida. Vamos até reproduzir aquele momento tão emocionante que foi Lazo cantando 14 de maio e o Senhor do Bonfim, ao final da nossa programação específica da UFBA, amanhã de manhã, tá? E nos prepararemos para o congresso da Andifes. Só para registrar, me ajudem a dizer para as pessoas o que é que vai ser o congresso, a participação da UFBA no congresso da Andifes. Notem, enquanto que os outros lugares estão procurando fazer seus congressos, nós já fizemos o nosso. Então, no dia 17 pela manhã, a gente vai fazer uma síntese daquilo que foi discutido um pouco no congresso da UFBA, e vamos remeter ao congresso da UFBA, que está aí, online, disponível para as pessoas. Se há um benefício dessa tecnologia, digamos que nós soubemos utilizar a tecnologia de maneira muito eficiente para defender a universidade e para afirmar nossa natureza e nossa resistência. Então, os colegas que estão nos assistindo podem continuar, nós vamos nos despedir do reitor. Muito obrigada, reitor João Carlos. Obrigado, Carmen, obrigado, Trifo. Tchau a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Então, colegas, continuemos na copinha de água.